Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver o assunto de MRU. Um assunto muito conhecido por alguns, até temido por outros, certo? Mas bem, se verem na descrição desse vídeo vai ter um link lá com uma lista extensa de exercícios dessa matéria para vocês poderem estudar por conta, né? Porque não basta só ver o conteúdo, é necessário também fazer o exercício, fazer o treinamento, principalmente para quem está estudando para vestibular, principalmente, né? Vestibular e Enem, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa é definir o que é o MRU, certo? Isso é uma sigla para movimento retilíneo uniforme, ok? Então, vamos interpretar aqui essa sigla ali só para entender um pouco, né? Movimento, bem, ideia de deslocamento, sair do lugar, ok? Retilíneo em linha reta, né? Então, movimento em linha reta. Tá? Uniforme significa sempre o mesmo, né? Sempre da mesma forma, de uma só forma, né? E quando eu digo um movimento uniforme, eu estou me referindo a uma grandeza que eu já vou definir, que é a grandeza velocidade, né? Ou seja, aqui é uma velocidade uniforme, ou seja, velocidade constante. Opa, faltou o S. Constante. Ok? Então, o que é o MRU? É um movimento em linha reta e de velocidade constante, né? Então, a primeira coisa a gente tem que definir aqui o que significa esta velocidade constante, ok? Então, o primeiro ponto é no conceito de velocidade, tá? Entender que velocidade, ok, é uma grandeza que a gente chama de uma grandeza vetorial, tá? Que é uma grandeza vetorial, certo? A gente vai ver aqui, depois eu vou dar algumas outras explicações em respeito a tipos de grandeza vetorial, escalar. Mas uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza que vai ter direção e sentido, né? Além, né, da sua intensidade, ou como a gente chama, o módulo, que seria o valor numérico para alguns. Tá? Então a velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, ela vai ser representada por um vetor. Ela vai ter uma direção e sentido, e esse V, essa velocidade, que eu vou chamar de V, né, vai ser sempre representada com essa setinha em cima, para eu dizer, ó, estou usando o vetor velocidade, certo? Então, o que acontece? Quando eu falo de velocidade constante, né, eu digo de uma velocidade eu digo de um movimento onde a velocidade não muda, onde a velocidade é constante, seja no seu módulo, ou seja, o valor numérico, seja na direção e sentido. Ou seja, em nenhum momento nesse movimento aqui, esse vetor velocidade vai sofrer uma alteração, em nenhum momento. Vai ter sempre a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo valor, né? Para entender um pouquinho melhor essa questão da velocidade constante, né, no dia a dia, a gente pode pensar no seguinte, no velocímetro de um carro, por exemplo, né? Quando em um certo momento o carro está dando numa pista reta, tá? E praticamente sem um outro carro por perto, né, sem uma sinaleira também fechada, ele fica com um ponteiro do velocímetro sempre apontando praticamente para o mesmo valor, né? Claro, dando leves oscilações ali, mas fazendo uma boa aproximação, a gente pode pensar, aqui ó, tem uma velocidade constante. O ponteiro não saiu, né, deste valor. Velocidade constante. E bem, se está em linha reta, certo? Também direção e sentido constantes, ok? Então esse é o primeiro ponto, né? Que é o MRU, movimento em velocidade constante, certo? Pois bem, então, definida essa grandeza, velocidade como uma grandeza vetorial, ou seja, direção, sentido e o módulo, né? Vamos então às suas unidades de medidas, pelo menos as que nós utilizamos aqui, né? As duas principais, certo? Vou colocar aqui unidades de medidas. Unidades de medidas. Tá? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Nós vemos sempre a unidade de velocidade, né? A unidade do vetor velocidade, eu posso dizer até, né?
Daí é só uma observação, sempre quando eu colocar em colchetes, né, alguma variável que eu estou declarando aqui, né, eu estou dizendo a unidade dessa variável, ou seja, a unidade de velocidade. No nosso cotidiano, usamos sempre quilômetros por hora, certo? Daí vem uma interpretação. O que significa esse quilômetro por hora? Como exemplo, uma velocidade cujo módulo, né? Daí veja, não estou colocando a seta. Quando eu não coloco essa seta, significa que estou me referindo apenas ao seu valor, né? Mas uma velocidade de módulo 50 km por hora. O que significa isso? Significa, né, pensando no MRU, que a cada intervalo, né, e um intervalo de tempo delta t, né, intervalo delta t tempo, intervalo de tempo igual a 1 hora, ou seja, no intervalo de tempo de 1 hora há um deslocamento, que esse deslocamento eu vou chamar de ΔX, certo? Fazendo referência ao x no plano cartesiano, depois a gente vê isso melhor, a um deslocamento ΔX 50 km. Claro, isso aqui é só uma notação um pouquinho mais formal, mas o que eu quero dizer? Uma velocidade de 50 km por hora significa que um intervalo de tempo de 1 hora, ou seja, em 1 hora, eu vou ter andado 50 km. Pela lógica, em 2 horas, né? Vamos escrever aqui, em 2 horas, só apagar aqui, em 2 horas, ΔX vai ser o quê? 100 km. Em 3 horas, ΔX vai ser 150 km. Esse ΔX é o quê? O deslocamento, o quanto eu andei, né? Se eu fosse representar isso num desenho, certo? Eu poderia fazer aqui, botar 3 momentos, né? Momento 0, momento 1 hora, momento 2 horas, tá? Um certo tempo. Aqui eu estou na posição 0 km. Em 1 hora eu vou para a posição 50 km. Em 2 horas na posição 100 km. E assim por diante. Ou seja, de hora em hora eu vou me deslocando 50 km. De forma que algumas questões podem ser resolvidas dessa forma até, né? Usando um processo mais lógico ali. Ver, velocidade 50 km, depois de 4 horas, bem, 50 km a cada hora, vai fazer uns 50 vezes 4 ali, em certo momento, né? Então, aqui temos um entendimento mais lógico, vamos dizer assim, do que é essa velocidade, ok? Bem, agora vamos partir para a parte formulística, a parte mais formal mesmo, certo? Usando essa unidade de medida, por enquanto, quilômetros por hora, certo? Vamos agora definir o cálculo para essa velocidade, tá? O cálculo para V, certo? Então, cálculo, ok? Vamos utilizar apenas o valor de seu módulo, certo? Não vou utilizar aqui nenhuma declaração vetorial, não vou usar vetores aqui, né, para ficar um pouco mais fácil. V, ele é igual ao que? O seu módulo, o módulo do deslocamento, ΔX, divididos pelo intervalo de tempo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quem é quem aqui? Vamos lá. Fazer um desenho aqui, só uma reta de referência. Aqui a minha reta X, ok? Onde eu vou representar os quilômetros, certo? Então aqui eu tenho algumas posições em quilômetros e eu vou colocar aqui ao acaso, né? Posso colocar ao acaso alguns valores. Vou botar 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui é a posição 1 km,
2 km, 3 km, 4 km, 5 km. Tá? Eu vejo que tenho alguém na posição 2, ou seja, no quilômetro 2, vamos dizer assim, tá? E ele olha em seu relógio, é 15 horas, tá? Após o intervalo de tempo, ele vai caminhando com uma velocidade constante, né, fazendo essa consideração, ele chega na posição 4, tá? Ele chega na posição 4. E ele vai ver em seu relógio que agora são 16 horas, ok? Bem, aqui eu peguei valores mais fáceis, né? Mas o que eu quero dizer aqui com isso, né? Olha só, se eu for ver a posição que ele estava até a posição em que ele chegou, né? Eu vejo que ele saiu da posição 2 e foi até a posição 4. Isso aqui, essa distância que ele andou, é o meu ΔX, o que a gente chama de deslocamento aqui no MRU, ok? Então, esse deslocamento ΔX, neste caso, é igual a 2 quilômetros, certo? Que ele saiu da posição 2, foi para a posição 5. Se ele saísse da posição 4, desculpa. Se ele saísse da 3 e fosse para 5, 2 quilômetros também, ok? E, olha só, ele sai às 3 horas da posição 2 e chega às 4 horas da tarde, ou sai às 15 horas e chega às 16. Então, aqui eu tenho o meu quê? O meu ΔT, o intervalo de tempo que ele levou para fazer isso. Então, ΔT, eu vejo que levou 1 hora, certo? E daí, então, nossa velocidade neste caso seria o quê? Essa divisão. V seria igual a ΔX, 2 km, divididos por V, 1 hora, que daria 2 km por hora. Um exemplo bem simples aqui, usando números bem fáceis de entender, só para a gente ter esse entendimento aqui da velocidade, né? De uma forma mais formal, né? Vamos pensar o seguinte: eu tenho um eixo de orientação, tá? Meu eixo X, certo? Vou fazer algumas marcações, tá? E bem, eu tenho um ponto material que saiu da posição x0, né? x0 de posição inicial, ok? Vou colocar aqui embaixo, x0, posição inicial. E ele se desloca com velocidade constante até uma posição que eu vou chamar de x1. Né? x0, x1, x2, né? Posições subsequentes. Que esse x1 eu posso chamar de posição... Aqui a gente pode chamar de posição final, né? Mas seria uma posição arbitrária, porque eu ainda posso ver o que acontece depois. Então essa ideia de final ficaria meio estranho. Mas bem, temos aqui, né? Ele sai dessa posição x0 num tempo t0, né? Pegando a mesma ideia, posição inicial, tempo inicial, né? Que é a hora que ele vê no relógio, no momento em que saiu, ok? E chega aqui numa posição t1, que foi o momento que ele chegou. Ele vai lá, olha para o relógio, opa, cheguei em tal horário. Então esse intervalo de tempo, essa demora, vamos dizer assim, é o nosso intervalo de tempo, né? E o que acontece então? A gente pode dizer o seguinte, que a velocidade é igual ao quê? ΔX, até escrever ali em cima que é melhor, ficar aqui embaixo fica meio ruim, né? Mas esse ΔX, abrindo ele, o que vai ser? x1 menos x0, né? Posição final menos inicial. Olha o que nós fizemos aqui. 4 menos 2. Né? 4 menos 2, 2. Tá? O quanto ele andou. Por isso a gente tira esse menos, é a diferença. E o ΔT, T1 menos T0. O tempo que eu cheguei, T1, menos o tempo que eu tinha saído. Né? 16 menos 15, 1. Ok?
Então, temos essa outra forma de calcular aí a velocidade, ok? Fazer um exemplozinho aqui, tá? Antes de partir para o próximo ponto, só para exemplificar, ok? Tá? Levando em consideração aqui que todos os movimentos são em linha reta. Eu não vou falar aqui de outros tipos de movimentos. Aí eu vou deixar para uma aula depois, né, falar de velocidade média, quando eu tenho que diferenciar o que é deslocamento, o que é distância percorrida, que é um outro ponto importante aí, mas não cabe falar aqui no momento, né, como a gente está tratando só de movimentos em linha reta, certo? Bem, ó, pegar uma reta de referência, tá? Aí vocês também têm mais exercícios para fazerem aí no link que está na descrição. Mas bem, vou colocar a posição aqui 10, 15, 20, 25, 30. Ok? Aqui o meu eixo de referência é o X, que vai ser representado em quilômetros, certo? E vou colocar, pensando pode ser até mesmo um carro, um ponto material, vou colocar um carrinho, fica mais, um pouquinho mais lúdico, ok? Se deslocando, né? Ele parte da posição 10 km num tempo, né? Num tempo não, vou colocar num horário, ok? Sai às 14 horas, tá? E chega na posição 30, para facilitar um pouco ainda o cálculo, tá? Na posição 30 km, num tempo final de 14 horas 30 minutos, tá? E eu quero saber qual é a velocidade, né, que ele se deslocou desse ponto 10 km até a posição 30 km, considerando o movimento uma velocidade constante em linha reta, ou seja, considerando aqui um MRU especificamente. Tá? Lembrando, a gente não está trabalhando aqui com uma coisa que acontece realmente, isso aí a gente vai ver depois, mas para questões, né, vestibular Enem, é cobrado esse assunto, então a gente tem que ver ele, né, detalhadamente. Tá? Bem, aqui nós vamos ter o seguinte, deixa eu pegar a caneta preta, velocidade é igual a ΔX por ΔT. Tá? Eu vou fazer as duas formas aqui, uma usando o desenho, outra usando essa outra expressão, tá? Só para a gente entender que dá para fazer dessas duas formas. Ok? Então, x1 menos x0, t1 menos t0. Tá? Só para explicar, esse delta, esse triângulozinho aqui, tá? Ele é a mesma coisa que final menos inicial. É uma forma que a gente tem de abreviar, para não ter que ficar escrevendo isso aqui o tempo inteiro. Ok? Então, se quiser fazer um junto com o outro ali também, como conseguir entender, melhor, certo? Mas bem, olha só, vejo que da posição 10 à posição 30, né, pelo desenho eu consigo ver uma medida aqui de ΔX igual a 20 km. Né? Então, o primeiro ponto. Ou também melhor, colocando aqui inicial, final, x1, x0, posição x1, 30, posição x0, 10. Tá? Se tivesse 3 pontos para fazer um delta de 3 pontos, x2, x1, x0. Sempre final, os últimos, depois os primeiros, ok? Então, 30 menos 10. Tá? O tempo aqui eu fiz uma brincadeirinha ali, tá? Que eu coloquei minutos, né? Só para a gente trabalhar um pouquinho ali com algumas outras unidades, para a gente entender, certo? Mas bem, se eu sair às 14 horas e cheguei no outro ponto às 14 horas e 30 minutos, inconscientemente a gente entende que eu levei um tempo de meia hora, certo? Tá? Então eu posso dizer o seguinte, aqui, esse T1, eu posso considerar 14,5 horas e passar tudo para hora, né? O que é 0,5? É a mesma coisa que meio.
Então, ó, 14 horas e 30 minutos, 14 horas e meia, ok? Botei isso aí só para dar uma brincada, mas aí conscientemente a gente já sabe, né, desse valor. Então eu posso dizer que eu tenho aqui de T1 o valor 14,5 e T o valor 14, certo? Ou seja, tempo final, 14,5 horas, né? Ou 2 horas e meia, as 2h30, menos 14 horas, certo? Vamos ter aqui então o valor de 20 divididos por 0,5. Fazendo essa divisão, temos então, né, 20 dividido por 0,5, temos então 40 quilômetros por hora. A velocidade que esse carro teve aí durante este movimento, certo? Isso aqui é um exemplo para trazer a questão do MRU para nós, um pouquinho para o cotidiano, até é meio difícil porque isso é muito abstrato esse assunto. Mas aqui um pequeno resumo aí disso tudo, certo? E bem, agora a gente vai para o próximo ponto. Bem, aqui vimos um movimento num eixo de referência, eixo X, que inclusive a gente chama de um movimento unidimensional, apenas para uma dimensão. Agora a gente vai para uns pontos um pouco mais técnicos aqui, né? A gente vai achar expressões aqui para esse MRU, né? E depois disso, ou melhor, mas antes disso, né, eu vou aproveitar essa parte do quadro só para comentar, né, uma outra unidade de medida, certo? Quilômetros por hora é uma forma que nós temos de medir velocidade aqui, no nosso cotidiano, ok? Porém, em outros países, em outras regiões, existem outras formas de medir velocidade e para se ter um consenso no meio científico, principalmente, né, se eu quiser me comunicar, lançar um artigo que vai ser traduzido em outras línguas, eu preciso ter uma certa convenção de medidas, né, para que todos consigam entender. Porque, como vai ser convencionado, todos os cientistas do mundo vão entender aquela linguagem, ok? Então a gente tem, né, o chamado Sistema Internacional de Unidades de Medidas, e a velocidade nesse sistema internacional é medido em metros por segundos. Tá? Ou seja, vamos pegar aquela mesma analogia do quilômetros por hora, né, e trazer para nós aqui em metros por segundo. Ou seja, quantos metros eu percorro a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Ok? Que é a forma da gente fazer essa medição. Professor, e vai ter lá na prova quilômetro por hora, metro por segundo, tem que misturar um com o outro? Vai, eles gostam de cobrar isso, né? Tem que fazer essas transformações, ok? É uma coisa boa para se treinar, certo? Para ir pegando o costume, vocês vão vendo durante as questões que vai ter muito disso, né? Então vamos aqui para essa igualdade entre quilômetro por hora e metros por segundo, ok? Vou botar aqui, relação entre quilômetros por hora e metros por segundo, né? Veja que às vezes eu escrevo metro por segundo um em cima do outro ou um do lado do outro, não tem problema, é a mesma coisa, tá, pessoal? É só uma outra questão de notação aqui, certo? Bem, então a relação entre esses dois, tá? Se quiser pular o vídeo, pode pular, mas eu vou fazer a dedução do zero aqui. Se quiser só o resultado final, só pular um pouco do vídeo, não tem problema, ok? Então, olha só. Vou começar aqui pelo seguinte. 1 quilômetro por hora, né? De forma melhor, eu posso dizer que é 1 quilômetro por 1 hora, ou por cada hora,
certo? Não está errado dizer isso. O que acontece? 1 quilômetro, né, é o equivalente a 1000 metros. Tá? E 1 hora é o equivalente a 3.600 segundos. De onde é que eu tirei isso? 1 hora, 60 minutos. Certo? Só que o que acontece? Cada minuto tem 60 segundos. Então, faço 60 vezes 60 aqui, eu vou ter minha resposta total em segundos. Ou seja, cada minuto vai ter 60 segundos, 60 minutos, 3.600 segundos. Tá? Tem essa relação. O que eu posso fazer? Seguinte, agora eu posso resolver aqui e separar as unidades. Ó, aqui vai sobrar, né, puxando para cá, 1 quilômetro por hora. E aqui, né, posso cortar uns zeros, um em cima e um embaixo, 10, 36 avos metros por segundo. Tá? Próximo passo. Essas unidades aqui a gente pode deixar separadas, ok? Eu só vou fazer o seguinte. Esse 36 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. 36 está dividindo, passa multiplicando. Vou ter 36 quilômetros por hora igual a 10 metros por segundo. E faço o quê? Divido todo mundo por 10. Então, o que eu vou ter aqui no final? 3,6 km por hora igual a 1 metro por segundo. Tá? Que é aqui que sai aquele valor que muitos viram, que muitos já viram, que é a relação entre quilômetro por hora e metro por segundo. Né? Se eu tenho quilômetro por hora e quero passar para metros por segundo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir por 3,6, porque essa é a razão. Para cada 1 metro por segundo, eu tenho 3,6 km por hora. E se eu quero o inverso, multiplico por 3,6. Né? Fazer a razão inversa. Certo? Então, isso aqui só um adendo com relação aí às unidades de medida, né? Tanto em quilômetro por hora, que é o que a gente usa, né, no nosso dia a dia, quanto em metros por segundo, que daí é usado para resolver as questões. Ok? Então, agora vimos já essa questão da unidade. Ok? Só vou fazer um exemplo rapidinho, tá? De alguns números que aparecem bastante, inclusive, tá? Que ali, colocar alguns, ó. Por exemplo, fazer um aqui, 72 km por hora. Essa é uma unidade essa é um valor de velocidade, de módulo de velocidade, que aparece em praticamente no 80%, 70% dos exercícios de vestibular. Tá lá esse valor, tá? Vai ver tanto que vai acabar fazendo direto, sem prestar muita atenção nessa conta. Mas bem, se eu quero passar isso aqui para metros por segundo, o que eu devo fazer? Se eu quero daqui para cá, divido por 3,6. Então eu faço 72 divididos por 3,6. Né? Coloco os zerinhos dos dois lados para igualar. Corto zeros, 72 por 36 dá 2, desce o 0, 20. Tá? Aqui eu vou pular essa parte aqui, que a questão matemática é uma questão de treino. Então vocês peguem, tentem fazer por vocês para encontrar esse valor, para confirmar que 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo, ok? Podem pegar esse valorzinho aqui. Um exemplozinho, certo? Outro que aparece bastante, tá? Em algumas questões, pode ser, por exemplo, 54 km por hora. Vou escrever desse jeito já. Que se for fazer a divisão por 3,6, vai achar o resultado 15 metros por segundo. Outro que daí fica bem fácil de visualizar, que é o 36 km por hora. 36 dividido por 3,6, bem,
10 vezes menor, 10 valor, 10 metros por segundo, tá? Bem, pode ter qualquer valor, pode ter valor com número quebrado, o importante é vocês pegarem a questão, verem que está em quilômetro por hora, beleza. As respostas estão pedindo em quilômetros por hora ou estão pedindo em metros por segundo? Bem, se estão pedindo em metros por segundo, tu vai ter que fazer essa transformação, tu vai ter que fazer essa conversão, né? E não só para isso, mas também para questões que envolvem as unidades metro segundo, né? Então, ou tu vai trabalhar com quilômetros e horas, ou tu vai trabalhar com metros e segundos. Dependendo do qual dos dois, bem, a tua velocidade vai ter que estar adaptada nessa forma que tu vai trabalhar, ok? Então, saindo aqui das unidades de medida, ok? Unidade de medida no sistema internacional, vamos agora para uma análise mais técnica, tá? Dar uma abstraída maior, ok? Tá? Que, bem, aqui esse V, falei anteriormente, é a velocidade, né? Como é que a gente vai calcular a velocidade? Delta x por delta t, cálculo de velocidade. Agora eu vou dar, né, o que a gente chama de função horária da posição. Se quiser pegar só o exemplo, pode, como eu disse, pular o vídeo. Mas eu vou fazer a dedução dessa função horária da posição. O que é uma função, né? Lá na matemática, a função é o quê? É basicamente uma fórmula que tu vai usar uma variável e vai ter um resultado. Então, a função horária da posição é uma fórmula que eu vou ter aqui, a minha posição. E por que a função horária? Porque é uma função que vai depender do tempo. Tá? Então, eu vou ter aqui uma fórmula, vamos dizer assim, uma forma de eu encontrar a posição de um corpo que está em MRU em função do tempo. Tá? Então, vamos começar Vou começar fazendo essa dedução. Como eu falei, pulo o vídeo, caso não queira ver toda a dedução, certo? Temos o seguinte. Partir aqui desse princípio. Temos aqui nossa reta de referência, x, a reta no eixo x, ok? Depois eu vou fazer outras considerações a respeito dessa reta, questão de orientação, né? Que é a parte mais vetorial mesmo, tá? Mas temos esse primeiro eixo x, tá? Eu tenho um corpo que vai sair, eu tenho um ponto material que vai sair de uma posição x0 e vai se deslocar com velocidade constante para um ponto x1. Ou melhor, para um ponto x qualquer que eu não sei. Tá? Aqui eu não vou usar o índice 1 ali, né? Porque a gente vai fazer a fórmula geral para qualquer ponto, que eu posso calcular uma vez, depois calcular para outro tempo. Certo? Ele sai dessa posição no tempo t0. Ó. E vai chegar aqui num tempo diferente, um tempo t. Tá? E a situação é, se eu for pegar a expressão da velocidade, tá? V do módulo, né? Delta x por delta t. Eu posso abrir esses deltas da seguinte forma. X final, x1, né? X aqui, menos x0. T menos T0. Em alguns livros, ou até mesmo na aula, seu professor, ele pode usar, em vez de x, usar o D ou usar o S. Né? D de distância, S de space, x de referência ao eixo x do plano cartesiano lá da matemática. Ok? Mas todos eles se referem à mesma coisa se eu estiver trabalhando aqui. Se referem a deslocamento. Ok? Então, aqui. Certo? Bem, primeira coisa é considerar sempre esse tempo t0 igual a zero, tá? Como se fosse a
origem, que é como a gente vai chamar, né? Esse T0 aqui, a gente nomeia, deixa eu pegar outra cor, a gente nomeia ele de origem. Tá? Origem não. Tá? Tempo inicial, né? Origem é outro ponto depois que eu vou comentar. Então, sabendo que isso aqui é zero, eu posso fazer o quê? Posso cortar esse valor de t. Opa! Posso cortar o valor de t0. Dois erros de uma vez só. Cortar o valor de t0. Certo? Vou ter o seguinte, então. V igual a x menos x0 divididos por t, que agora está sozinho. Tá? Esse t está dividindo. Então, eu vou fazer o quê? Vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ter o seguinte. V vezes t é igual a x menos x0. Que fica uma forma um pouquinho familiar, né? Velocidade vezes tempo igual a distância. Bem, isso aqui a gente pode interpretar como distância aqui no MRU, né? Ou deslocamento, que é o mais certo. Tá? Mas para o entendimento inicial de vocês, está ok, né? Então, inicial. Bem, esse x0, ele está subtraindo. Vou passar ele para o outro lado, bem, somando. Então, eu vou ter o seguinte. Como vai somar com VT, eu vou escrever dessa forma. x0 mais VT igual a x. Né? Escrevendo isso de uma forma um pouquinho mais estética, x igual a x0 mais VT. Ou seja, a posição, né, e aqui a gente escreve de uma forma ainda melhor, a posição em função do tempo, né, para qualquer tempo t, por isso que eu coloquei esse parênteses, né, uma função, é igual à posição inicial x0 mais o produto da velocidade vezes o tempo. Né? A gente pode dizer que esse VT é o deslocamento e aqui nós temos, né, nessa última, a nossa função horária da posição para o MRU. Né? A gente vai ver o MRU-V depois e se assemelha um pouco, só que vai ter um outro termo aqui logo depois. Ok? Então aqui nós temos, né, a função horária da posição. Certo? Bem, então aqui a gente consegue ter várias informações, a gente pode tirar daqui, tá? Fazer um exemplo básico com essa função, só para ver o que a gente consegue retirar dela, né? Vai ter questões que vocês vão ter que fazer a função, questões que vocês vão ter que tirar informações da função, tá? Mas eu vou aqui, basicamente, um seguinte exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho um corpo que está numa posição 5, aqui x vou medir em metros, tá? Usando no sistema internacional. Tem um ponto material no ponto 5, na posição 5, tá? E possui uma velocidade v de mesma direção em sentido, a direção convencional do deslocamento. Depois eu vou comentar sobre isso, tá? Tem uma direção em sentido, uma velocidade cujo módulo é igual a 3 metros por segundo. Ó, sem a setinha é só o módulo, só o valor. Aqui em cima eu estou me referindo ao vetor, né? Botando a seta, dizendo a direção. Ok, nesse mesma direção em sentido do deslocamento. Tá? E eu vou querer o seguinte. A posição em t igual a 4 segundos. Tá? T igual a 4 segundos. Bem, como é que a gente vai utilizar essa função horária que a gente descreveu aqui nessa situação? Bem, primeiro eu posso usar um pouco da lógica. Olha só. Se a velocidade é 3 metros por segundo, a cada segundo ando 3 metros. Certo? Então, no primeiro segundo, 3 metros. Depois, mais 3. Mais 3, mais 3. Nesses 4 segundos, né? Depois soma com a posição que ele estava. Ok? Também é uma forma lógica de ver isso.
Tá? Mas utilizando a função horária da posição, que é para o cara não se perder ali, até com questão de sinal, né? E aprender a construir isso. Né? Como é que é a função da posição desse cara, desse corpo, desse ponto material? x0, posição inicial, que é o 5, que eu tenho ali, mais velocidade 3 vezes o tempo. Então, o que eu acabei de ver? Acabei de montar a função horária da posição. Né? Eu poderia começar essa questão dando a função direto e tirar as informações. Né? Como é que eu vou saber as informações? É simples. O termo, que a gente chama de termo independente lá na matemática, é a posição inicial. E o coeficiente da variável t, ou seja, o número que multiplica com t, é a nossa velocidade. Vai ser sempre assim, né? Eu posso colocar, por exemplo, sei lá, 2t menos 5. 2 é a velocidade, que é o que está com t, ó. Veja que eu botei até ao contrário a ordem aqui, né? 2 está com t, é a velocidade. Menos 5, coeficiente independente, o número que está sozinho, é o x0. Nesse exemplo aqui. Tá? Pois bem, então seguindo aqui, vamos ser o seguinte então. Então x, a posição para o tempo de 4 segundos, que é o que eu estou pedindo nesse exemplo, vai ser o quê? 5 mais 3 vezes 4. Ou seja, 5 mais 12, que é igual a 17. No caso, posição 17 metros. Ou seja, após 4 segundos de movimento, após 4 segundos do início do movimento, né, eu vou estar na posição de 17 metros. Certo? Outro ponto aqui também, né, como eu disse, eu poderia dar outro exemplo, né, só escrever aqui, onde eu tenho uma função já pronta, uma função do tempo já pronta, botar aqui 8 mais 2t e pedir algumas informações, né? Bem, como eu falei, o termo independente aqui da função da posição, da função horária da posição, é sempre a posição inicial, é sempre o x0, ok? Onde ele começa. E o coeficiente da variável, né, o 2 neste caso, vai ser sempre a velocidade. Então, eu posso dizer, esse corpo parte da posição 8 metros, com uma velocidade de módulo 2 metros por segundo, ok? Então, achado aqui a função, deduzir a função horária da posição, tá? Vamos para algumas nomeações que nós temos aqui em cima desse movimento MRU. Tá? Deixa eu apagar aqui. Tá todo o quadro agora. E só reescrever a função da posição. Só reescrever aqui a função da posição. X de t igual a x0 mais bt. Tá? Alguns pontos aqui e a nossa reta de referência. X botar em metros, tá? E aqui alguns pontos, só fazer alguns riscos, tá? Para a gente se guiar aqui, tá? Pois bem, primeira coisa, eu sempre boto essa seta aqui para direita, pois é a convenção mais usual que todo mundo utiliza para determinar a direção do deslocamento, que é nada mais que a direção positiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu quero ter essa interpretação aqui. Ó, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho uma função da posição. Isso aqui é bom para entender, porque isso aqui vai para além da parte do MRU. Isso aqui vai para qualquer parte da física ali que tenha que fazer alguma análise que envolva trabalhar com uma grandeza vetorial, né? Que a função é a seguinte: 3 menos 5t. Tá? Daí eu vejo seguinte, que x0, a posição inicial, é igual a 3, no caso 3 metros, e a velocidade, né,
menos 5 metros por segundo. Né? Coloquei em metros aqui, vamos supor que está tudo no SI, Sistema Internacional. Tá? E eu quero entender o que significa esse 3, o que significa esse menos 5. Né? Tomando como referência este ponto aqui como sendo o ponto 0 metros, né? Que aqui sim, ponto 0 metros é o que a gente vai denominar, né, a posição 0 metros, ou a posição 0 de qualquer sistema de referência de posição, né? A posição 0, seja qual for a unidade, é o que a gente vai chamar de origem, né? Ou seja, a origem do sistema, ou a minha origem do sistema de referência que eu estou utilizando ali. A minha posição 0, certo? Bem, o que significa eu ter a posição 0? Significa que vou ter um lado composto por números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o outro por números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Então, o que é esse negativo aqui para a função horária? É basicamente, né, esse valor negativo é basicamente, negativo ou positivo, é uma situação de, vamos dizer assim, esquerda ou direita. Tá? O que eu quero dizer? Qualquer coisa que esteja apontando para a direita, vou determinar que é positivo. Qualquer grandeza que estiver apontando para a esquerda, vou determinar que é negativo. Determinar não, vou convencionar para a nossa resolução, certo? Só que, claro, essa convenção de ser direita vai ser só para grandezas vetoriais, que vão ter direção e sentido. Isso não vai valer para grandezas escalares. Por exemplo, tempo. Não existe tempo negativo, né? Certo? Não tem tempo para a esquerda, 1 hora direita, 2 horas para cima. Não existe isso, né? Mas para velocidade de deslocamento, são grandezas vetoriais, tem que ter direção e sentido, vão ter essa noção de esquerda ou direita. Então, o sinal aí vai ser importante para nos dizer isso, né? Em que lado que ele está e para qual lado que ele vai, certo? Então, olha só, por exemplo, uma posição x0 3 metros significa que ele está 3 metros, como é positivo, 3 metros na direita. Uma velocidade 5 metros por segundo negativo, ou menos 5 metros por segundo, significa que ele está se deslocando a uma velocidade de 5 metros por segundo, e o negativo me diz 5 metros para a esquerda. Então, olha só como é que fica, né? Esse sinal vai me dizer o sentido, se é para a esquerda ou direita, né? Então, eu tenho essa situação, ó. Eu tenho um corpo que começa na posição 3, só que está indo para a esquerda. Ele começa na direita, vai para a esquerda, certo? Daí é uma convenção que a gente tem que adotar, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque depois quando a gente for trabalhar sistemas com mais de um corpo, vai ter que saber lidar com a questão da função horária de um de outro, certo? Muito cuidado com isso, ok? Tem inclusive nas questões ali, algumas envolvendo, né? Vou fazer um exemplo aqui sobre isso. Tá? Então, ó, um outro exemplo aqui que já vai ser útil para explicar o outro ponto é ter um T, né, entre o corpo, né, em que esse ponto material passa pela origem, né? O que quer dizer isso? Até, ou eu só abreviei um pouco aqui para questão de ganhar tempo aqui, tudo bem? Não ficar escrevendo tanto. Mas tem que passa pela origem. Tempo em que o corpo passa pela origem. O que significa passar pela origem? É dizer que x é igual a 0. Passa pela origem, se ele vai passar, ele vai para a posição de origem. Qual é a posição de origem de qualquer sistema de referência? É a posição 0. Né? Então é uma situação onde eu tenho x igual a 0 e o que eu quero achar é o
tempo, né? Então vai inverter um pouquinho. Não vou ter que descobrir a posição. Eu já sei ela, mas eu quero saber o tempo. Né? Tem que cuidar muito com isso. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Se a função horária for essa de cima, x de t igual a 3 menos 5t, eu quero descobrir o tempo em que x é zero. Então aqui, 0 igual a 3 menos 5t. Posso passar esse 5t que está subtraindo para o outro lado fazendo o quê? Uma soma. Eu vou ter que fazer aqui ao lado 5t igual a 3. Passa esse 5 dividindo. Está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu vou ter o seguinte, t igual a 3 divididos por 5. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar 0,6 segundos, que é o intervalo de tempo. Né? Aqui é outro cuidado também. X é a posição. Posição a gente mede em metros ou quilômetros. T é de tempo, segundos, minutos, horas. E V é velocidade, que é, né, então, metros por segundo ou quilômetros por hora. Ok? Só para a gente entender. Né? Até escrever aqui, ninguém se perder. Ó, as unidades de X podem ser metros, quilômetros, pode ser centímetro, qualquer coisa que dê ideia de distância, tamanho ou posição, pensando em quilômetro, como a placa, né? Quilômetro 14, quilômetro 250, que tem, né, em rodovias. Unidades de tempo, hora, minutos, segundos. Tem outras formas também de medir tempo, essas principais. Né? Tempo, hora, relógio. E velocidade, velocidade é uma composição desses dois. O que é a unidade de velocidade? É uma unidade de distância, de deslocamento, divididos por uma unidade de tempo. Né? Ou seja, metros por segundo ou quilômetros, distância por hora, por tempo. Então, distância por tempo, certo? Que é até uma formulazinha que vocês devem conhecer. Velocidade, distância sobre tempo, que alguns professores colocam aí eu estou usando o X aqui por questões de referência, fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, rabuscada, um pouquinho mais, né, formal aqui. É a questão, né, esse conteúdo é uma questão para treinamento. Vestibular é uma questão para treinamento. Tem que fazer os exercícios e acabou. Não adianta ver o vídeo e pronto, resolveu todos os problemas. Infelizmente não. Então, nós temos aqui a questão da origem, a questão da orientação. E para terminar aqui por hoje, né, terminar essa parte aqui, ok? Vou citar um exemplo, certo? Fazer um desenho aqui, depois eu apago tudo. Tá? Ó, eixo de referência X. Tá? Aqui eu estou desenhando, que fica mais cômodo, né? Mas as questões vai ter a parte interpretativa, eu até recomendo. Sempre que der, faça um desenho da questão. Faça um esboço dela, desenhe, bota as distâncias lá, não tentem fazer tudo de cabeça, porque se não sabe, não vai dar certo, né? Anota a fórmula de novo, escreve quantas vezes for necessário. É uma questão de repetição, né? A questão de fazer o exercício é mais um treino de repetição até tu acabar pegando direitinho, ok? Bem, temos aqui uma reta, tá? Eu vou colocar aqui uma posição arbitrária 5 metros, aqui uma posição 30, tá? E eu vou fazer o seguinte, colocar dois corpos nessas posições, tá? E vou botar. Esse aqui tem uma velocidade que eu chamo de corpo A, aqui o corpo B. Esse tem uma velocidade VA e esse uma velocidade VB. Veja como é que eu estou indicando o sentido deles, né? O módulo de VA eu vou colocar 2 metros por segundo, o módulo de VB eu vou colocar 3 metros por segundo,
certo? E eu quero descobrir o seguinte, né? Qual é o tempo que eles vão se encontrar? Eu vejo que eles estão com velocidades em sentidos opostos, um em direção ao outro, né? Então vai ter um momento que eles vão se encontrar e eu quero saber quando. Quando ocorre o encontro. Claro, tem N formas de se fazer isso, eu vou fazer isso utilizando a ideia da função horária da posição, ok? Como é que eu vou fazer? Bem, eu posso partir de vários pontos, né? Mas eu vou usar aqui o seguinte, vou construir a função horária para cada um. Primeiro, a função horária da posição de A, o que é? É a posição inicial, x0, mais velocidade vezes tempo. A posição inicial do xa, bem, é 5. A velocidade dele é 2. Como ele está no sentido convencional, ou seja, para a direita, então mais 2t, certo? Se a questão não desse assim, exatamente, olha, ele está na posição 5, ele está na posição 10, tu faz o desenho, tu escolhe o teu ponto de referência, certo? Não tem problema, tu pode escolher, se quiser, vou dizer que esse aqui é o 0, então pela lógica esse aqui tem que ser 10, sei lá. Se eu botasse aqui 0, pela lógica, esse aqui teria que ser um 25, né? Diminui 5 para os dois lados. Agora, a função horária de B vai ser o quê? Ele começa na posição 30 e menos 3t. Por que menos 3t? Pelo seguinte, a velocidade dele está no sentido oposto ao sentido convencional, né? Então vai ser negativo aqui. E quando ocorre o encontro, né? Esqueci o parênteses, esqueci a interrogação aqui. O encontro vai ocorrer, bem, quando eles se encontrarem, parece idiota, mas, né? Eles vão se encontrar numa certa posição, uma certa posição x, que vai coincidir com os dois. Então, o que eu posso dizer? Que o encontro ocorre quando xa é igual ao xb. Ou seja, quando a posição do A é a mesma posição do B. Né? Por exemplo, a termina em 10, o B vai terminar em 10 também. Porque eles vão se encontrar, para se encontrar tem que estar no mesmo lugar. Tá? Então eu tenho que a função da posição de A é igual à função horária da posição de B. Sendo assim, a gente abre essas duas expressões, vamos ter assim, 5 mais 2t para xa igual 30 menos 3t para xb. Né? Peguei as duas fórmulas que eu achei aqui e botei dentro dessa igualdade. Agora uma questão algébrica mesmo. Esse menos 3 está subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando, né? Juntar com t. E esse 5 que está somando, eu vou passar subtraindo para se juntar com o 30, né? Aquela coisa, a letra de um lado, o número do outro, certo? Então, o que eu vou ter aqui? 2t mais 3t igual a 30 menos 5. Aqui vai dar 5t, 2 mais 3, 30 menos 5, 25. Passo 5 dividindo, eu tenho que t igual a 25 sobre 5, então, fazer aqui do lado, tempo é igual a 5 segundos. Ou seja, tomando essa situação como início, né? Como a situação inicial, tempo zero, 5 segundos após essa situação, esses dois corpos irão se encontrar. Né? E bem, outra coisa que eu poderia fazer, onde? Outra pergunta, em que posição eles se encontram? Né? Bem, como eu já calculei o tempo, daí seria a segunda parte da questão, é só eu aplicar esse 5 em uma dessas funções que eu vou ter exatamente o mesmo valor. Né? Então, olha só, vou fazer aqui de cantinho, xa vai ser igual a 5 mais 2 vezes o tempo, que é 5. 2 vezes 5, 10, mais 5, 15 metros. Xb,
30, vou fazer aqui de lado, 30 menos 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. 30 menos 15, 15 metros. Ou seja, os dois se encontram na mesma posição, que condiz com a nossa interpretação aqui. Certo? Agora a última parte para finalizar aqui com o assunto de MRU, né? E se eu esqueci de algum assunto aí, ou vocês sentiram a necessidade de eu explicar alguma outra parte, podem botar nos comentários, ok? Que daí eu faço um segundo vídeo desse conteúdo só para explicar esses pontos que faltaram, tá? E aqui a ideia é ajudar vocês e bem, vocês pedindo ajuda no que exatamente, consigo ser bem mais eficiente, certo? Bem, então a última parte aqui que vai envolver o movimento retilíneo uniforme, o vulgo MRU, né? Vimos então ali para revisão a questão da função horária, a questão aqui, um exemplo situando encontro de corpos, utilizando essa função, certo? Tem N coisas, N formas de se fazer trabalhar com esse conteúdo, né? Às vezes até misturado com outros conteúdos. Mas bem, como a gente está indo por partes, uma coisa de cada vez, certo? É um dos primeiros vídeos aqui, eu estou fazendo vídeo aula do canal, certo? Vamos complementando, vamos incrementando coisas, ok? Bem, o último ponto aqui é com relação a uma análise gráfica, uma análise gráfica, que vai cair gráficos lá de movimento no sentido geral, né? Aqui eu vou trabalhar só o gráfico do MRU mesmo, ok? Pois bem, temos duas coisas que podemos analisar no movimento retilíneo uniforme, né? A gente pode analisar velocidade, né? E analisar posição. Analisar velocidade e analisar posição, tá? Principalmente. Em função, os dois da mesma grandeza, né? Analisar a posição, a velocidade em função do tempo e analisar a posição em função do tempo, ok? Começar aqui com a velocidade em função do tempo, certo? Que é um pouquinho mais fácil, mas, claro, a gente tem várias informações que a gente pode tirar daqui, tá? Deixa eu pegar aqui o roxo, verde e vermelho. Então vamos ver o seguinte, o que é análise gráfica? Eu vou ver o valor da velocidade que um corpo vai se deslocar em função do tempo, né, transcorrido, do tempo, né, está passando, ok? Isso aqui eu poderia dizer, por exemplo, um carro que está andando na estrada, na freeway, na BR, com velocidade constante de 100 km por hora, tá? Vai passar o tempo, vai estar com essa mesma velocidade sempre. Então, o que eu quero dizer? Que quando eu tenho, por exemplo, tá? Aqui, ó, botar um corpo com V igual a, botar 5 metros por segundo, tá? E x0, 3 metros. Ou seja, um corpo que está com uma velocidade de 5 metros por segundo numa posição 3 metros, certo? Posição inicial 3 metros, ok? O que eu vou analisar a velocidade contra o tempo aqui? A velocidade contra o tempo eu vou ver o seguinte, os tempos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos, tá? E eu vou perceber que, independente do tempo, né? Pode ser o tempo de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. A velocidade sempre vai ter o mesmo valor, 5
Porque afinal estamos no MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, uma velocidade constante, certo? Velocidade constante, então vai ser sempre o mesmo. De forma que se eu colocasse valores de tempo entre 1 e 2, 1,5, 2,5, 1, entre 1 e 2 de novo, 1,7, eu ia sempre ter pontos por aqui, né? Sempre pegando no 5. Então, um gráfico velocidade contra tempo para o MRU, eu vou ter essa representação, uma linha reta e horizontal, certo? Uma linha reta e horizontal. Sempre que eu ver uma linha reta e horizontal num gráfico, velocidade contra tempo, eu vejo, eu estou aí com o MRU acontecendo, eu estou com uma velocidade constante, né? Não precisa nem saber o MRU para entender, a velocidade é sempre a mesma. Isso aqui intuitivamente tu já consegue perceber, né? Uma linha horizontal num gráfico vai indicar, não está mudando, né? Agora, vamos ver aqui, né? Posição contra tempo. Tá? Posição X, colocar em metros, tempo, colocar em segundos, né? Daí depois a gente vai fazer algumas outras análises mais... o que mais dá para tirar do gráfico? Primeiro só a interpretação, né? Então aqui, no tempo zero, minha posição começa no 3 metros. Então se eu tenho tempo zero, posição vai ser 3, né? Vou fazer um pouquinho mais embaixo, fazer aqui, vai ser 3. Fazer uns risquinhos. Tá? Então eu digo, eu começo aqui no ponto 3 e vai passando os segundos, vai passando o tempo, o que acontece? Eu posso ver com a função horária ou na minha própria análise lógica que se a velocidade é 5 metros por segundo, eu vou ter um deslocamento de 5 metros a cada segundo, pensando numa linha reta. Então, após um segundo, 1, 2, 3, 4, né? Depois de um segundo, avancei 5 metros. 3 mais 5, 8. Mais 5 metros, 13. Mais 5 metros, 18. Né? Então, eu vou tendo esse tipo de comportamento aqui. Olha só. No tempo de um segundo, estarei na posição 8 metros. Podem fazer o teste com a própria função horária da posição. Né? Pegar a função da posição, aqui no caso sendo 3 mais 5t, né? A posição inicial, velocidade, ok? E aplicar para os valores para encontrar, né, nesse meu gráfico, certo? Eu estou passando mais por cima, assim, porque eu vou fazer uma aula ainda só falando dos gráficos do movimento, ok? Que é uma coisa também bastante cobrada, então dá uma atençãozinha mais especial. Né? Mas vemos nesses pontos que tem um padrão. Né? Se eu colocasse outros tempos além, entre um e outro, uma intersecção, teremos uma linha reta inclinada, certo? Essa linha reta inclinada nos indica, né, no gráfico posição por tempo, nos indica uma velocidade constante. Por quê? Porque eu estou tendo um deslocamento constante, né, no transcorrer do tempo, certo? Então, se eu tenho deslocamento constante, velocidade constante, tá? Bem, o que mais a gente pode tirar aqui da análise gráfica, né? Ali, voltando no velocidade por tempo. Se eu quero, por exemplo, saber, deslocamento, né? Ou melhor, tá? Se eu pegar entre dois pontos quaisquer, tá? Aqui eu vou chamar de um T0, aqui eu vou chamar de um T1, certo? E eu quero aqui nesses pontos, tá? E eu quero durante esse intervalo saber quanto foi o ΔX, quanto foi o deslocamento, né? Não saber a posição, saber o deslocamento. Né, o quanto ele andou. Agora, onde ele parou, eu vou saber depois. Mas o quanto ele andou, ou até melhor, a distância percorrida,
eu posso muito bem fazer o quê? Verificar a área do gráfico, né, compreendida entre esses dois intervalos. Então, vou botar de exemplo aqui, ó. Deixa eu só escrever aqui. Escrever aqui do lado. Ó. Deslocamento no intervalo de t0 igual a 1 segundo e t1 igual a, quando eu botei ali, 6 segundos. Tá? Fazer isso. Bem, o que eu vou fazer primeiramente? Calcular a área da figura compreendida entre o gráfico e a minha reta do eixo, ao meu eixo x e, né, os pontos em questão. Nós temos aqui o que? Um quadrilátero, né? Se eu for ver essa figura. E, bem, quadrilátero eu vou tirar essas medidas, certo? Então, aqui temos o seguinte, o que seria a altura desse quadrilátero, né? Ó, aqui é o ponto zero, aqui também é o ponto zero. Então, vai de 0 a 5, 5. Ó, aqui, ó, o que é muito importante tomar muito cuidado, tá? Que eu vou de 1, começa em 1 e termina em 6. É essa a diferença aqui, é essa medida. Não vou pegar esse pedacinho aqui, não. Vou pegar aqui, ó, 1 até o 6. Então, aqui eu vejo que eu tenho uma distância 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tira, esquece essa parte de trás aqui. Então, calculando a área de um quadrilátero, eu vou ter o quê? Base vezes altura. Base é 5, base vezes a altura. 5, é questão matemática. Você já acha 25. Logo, eu posso dizer que o ΔX, o deslocamento, é de 25 metros. Certo? O deslocamento. Se eu quero saber a posição final dele, bem, vou para aquela outra situação. A ΔX, o que era mesmo? Não era x1 menos x0? Certo? ΔX é o 25, quanto ele andou. O x1 é o final e o inicial é o próprio 3, que eu já coloquei aqui. Passo o 3 somando. 25 mais 3 é igual à posição final, ou melhor, a posição x, né? Então, a posição x dele é a posição 28 metros. Mas, para ele chegar aí, teve que andar, se deslocar 25 metros. Certo? Isso aqui é uma informação que eu consigo tirar do gráfico. A questão da área, daí com isso eu consigo tirar, né, o deslocamento que ele teve. Tá? Consigo também ver a posição final em que ele estava. Certo? E o outro ponto aqui já é mais a questão de algumas convenções, certo? Aí que já não envolve cálculo, tá? Aqui podemos tirar uma informação também, ó. Velocidade e tempo, a gente tira distância, deslocamento. Posição e tempo, a gente tira velocidade, tá? Como é que a gente pode supor essa velocidade? Velocidade é o quê? x1 menos x0, t1 menos t0. Tá? É uma razão entre dois pontos ali, certo? Isso aí ali no início da aula eu já havia colocado essa expressão. Tá? Bem, quem é x1, quem é x0? Ponto que eu quiser aqui do meu gráfico, eu posso escolher, desde que eu escolha os pares certinhos, né? Ó, tem que escolher o par 1, que é x e t. Então, eu vou escolher, ao acaso, aqui o 3 com o 18. E para 0, que é os iniciais, eu vou pegar aqui o 1 e o 8. Para facilitar, poderia sim ter pego o 0 e o 3. Né? Mas eu vou usar esses aqui. Ó, quem é esse cara aqui que eu escolhi? Esse aqui é o T1. Esse é o X1. Esse é o X0. Esse é o T0. Tá? Até aí. Bem, colocando aqui na expressão, o que eu vou ter? x1, 18, x0,
8 sobre T1, 3, T0 é 1. 18 menos 8 é 10, 3 menos 1 é 2. Então aqui V igual a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, que é a velocidade, certo? Do corpo, cujo gráfico, né, da sua posição está representado aqui. Então, se eu comecei com 5, óbvio que a minha resposta teria que ser 5 metros por segundo, né? Afinal, esse gráfico representa um corpo nessa velocidade e nessa posição, tá? Mas só uma coisa, aqui eu consigo achar o deslocamento através da área, aqui utilizando a própria fórmula mesmo, né? Daí, para finalizar, tá? Deixa eu apagar aqui esse pedaço, vou apagar todo o quadro, na verdade, melhor. E a gente vai ter nosso último ponto aí, que é qual? Algumas convenções ali para a gente entender a questão de sinais, sentidos. Tá? Primeiro, no velocidade contra tempo. Escrever dessa maneira, V vezes T, ou seja, velocidade contra tempo no gráfico. Temos aqui V, temos aqui T. Tá? Seguinte, se eu tiver uma velocidade cujo valor está sendo expresso no lado de cima, vamos dizer, né? Ou melhor, que a gente chama de primeiro quadrante, eu tenho uma velocidade positiva, maior do que zero. Significa o quê? Que o corpo está indo para a direita na nossa convenção. Agora, se eu tiver uma velocidade aqui embaixo, né? Só fazer a continuação, aqui já é uma velocidade negativa, menor do que zero. Ele está indo para o sentido oposto, né? Então, cuidado aqui, onde eu tiver o quadrante, primeiro ou segundo aqui, neste caso tem dois, né? Direita, esquerda, certo? Que daí vai me indicar, no gráfico velocidade por tempo, vai me indicar o sentido do deslocamento. Se é para um sentido que a gente considera positivo ou o sentido que a gente considera negativo, né? Podemos sim, aqui sendo feito o cálculo das áreas, para achar as distâncias. Só que aqui eu vou achar um ΔX positivo, deslocamento para a direita. Aqui um ΔX negativo, porque vai ser um deslocamento para a esquerda, né? Deslocamento no sentido oposto. Então vão ter que subtrair um do outro ali, tá? Vai ter uma questão ou outra ali com isso, tá? Mas é só uma questão de notação, certo? E na posição contratempo, o X aqui, e aqui botar o T, tá? Podemos ter o seguinte, vou fazer uma situação aqui, tá? Vou fazer o seguinte, pegar todos os pontos, botar um x0 qualquer, e dividir em 3 momentos, tá? 3 momentos. Nesses 3 momentos, ok? Momento 1, momento 2, momento 3. Tá? E eu vou dar uma continuaçãozinha aqui também. Momento 4. Tá? Momento 4. Para a gente entender melhor o que é cada um deles. Tá? Momento 1, 2, 3 e 4. Só para a gente encerrar. Nesse momento 1, o que acontece? À medida que vai passando o tempo, eu estou tendo, né, nesse primeiro intervalo, um aumento da minha posição. Ou seja, o meu deslocamento está indo para a direita. Né? Então aqui a velocidade eu posso dizer que o vetor é maior do que zero. O módulo, melhor dizendo. O módulo do vetor velocidade maior do que zero. Aqui eu vejo que o tempo corre, porém não tem subida nem descida. Ele não aumenta nem diminui a posição, fica sempre na mesma. O que indica que ele está parado, ou seja, V igual a zero.
E bem, pela lógica, olha só, aqui está correndo o tempo, só que o que acontece com a posição? Está diminuindo, né? Ou seja, aqui a velocidade dele se tornou o quê? Negativo, o módulo. Ele começou a andar para a esquerda, está começando a voltar, ó. Ok? E este ponto aqui, né? Quando o meu gráfico corta no eixo temporal, que é o eixo que representa o tempo, que seria o eixo X ou o eixo das abscissas, é o que a gente chama o momento que ele passa pela origem, né? Passa pela origem, exatamente neste ponto aqui, tá? E aqui então ele continua com a velocidade negativa no instante 4, porém agora ele está indo para um deslocamento cada vez mais, né, negativo, a posição dele, né? Então não um deslocamento cada vez mais, a posição está sendo negativa e se afastando da origem. Ou seja, aqui o x dele também vai ser negativo nessa situação. Para todas essas eu vejo que está sempre no primeiro quadrante, então x sempre vai ser posição positiva. No instante 4, quando ele passa pela origem, bem, ele vai, vamos dizer assim, para o outro lado. Está indo, vai voltar, passou pela origem e segue, ou seja, para o outro lado, certo? Bem, da parte do MRU, né, nós temos isso. Se tiverem alguma outra dúvida, postem nos comentários, tá? Que daí, assim que der, eu faço um vídeo daí só para responder essas dúvidas. Ou até um outro vídeo dessa matéria para complementar, claro. Vamos ter mais aulas, tem mais conteúdos aí pela frente, ok? E bem, qualquer dúvida, como eu falei, postem nos comentários ou mandem para o e-mail que vai aparecer na tela. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês nos estudos, certo? Até a próxima e até mais!